Esse é o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Essa semana foi um teatro do absurdo. Vê só, metade das mortes por Covid em 2020 não era por Covid. Não precisa mais usar máscara. Os 81 e-mails que não foram respondidos é porque o sistema estava fora do ar. E eu tenho provas de que ganhei a eleição no primeiro turno. Em poucos dias, o Bolsonaro e a sua turma disseram todas essas mentiras deslavadas na cara dura. Tem muita gente que acha que isso é uma cortina de fumaça, como se fosse para desviar o foco das investigações, enfim, dos crimes que o governo Bolsonaro cometeu. Mas a gente precisa parar para pensar se isso é apenas uma mentira inofensiva para gerar burburinho ou se é parte da estratégia miliciana do Bolsonaro e da sua família. E esse é o nosso tema de hoje no Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Eles sabem que estão mentindo. Nós sabemos que eles estão mentindo. E eles sabem que nós sabemos que eles estão mentindo. Quem assiste a CPI e não acompanha o que está acontecendo no Brasil no último ano e 3 meses, desde o início da pandemia, vai ver um monte de gente jurando de pé junto, que seguiu a ciência, que tentou combater o vírus, que tomou todas as medidas que eram necessárias. Mas qualquer um que pare 5 minutos para se lembrar do que aconteceu no Brasil nesse período e continua acontecendo, vai ver que a CPI não trouxe exatamente nada de muito novo. Ela, na verdade, está reunindo as várias provas que já existiam antes de qualquer interrogatório. E é aí que está a grande questão. A CPI tem um papel fundamental de disputar o sentido da verdade, da memória da pandemia. Para quem acompanha o noticiário e participa dos debates, os fatos vão se tornando claros. Mas a maior parte da população brasileira não acompanha a cena política dessa forma. Assiste o que pode, no meio de muito trabalho. Muitas vezes recebe as informações de forma desorganizada. Uma parte pela corrente de WhatsApp, um vídeo no Facebook, um trecho do noticiário na televisão, uma coisa que ouviu no rádio, no meio de toda a correria do dia a dia. E essa forma, como a maior parte da população se relaciona com as informações, é decisiva para a gente entender por que o Bolsonaro e os bolsonaristas usam e abusam da mentira, da desinformação como estratégia para fortalecer o projeto de um golpe miliciano. Vamos lembrar das eleições de 2018. Todo dia a gente era bombardeado com mensagens no WhatsApp sobre kit gay, mamadeira de piroca e coisas absurdas de todo o gênero. Pra gente era óbvio que era mentira, mas a maioria das pessoas até hoje tem algum parente ou conhecido que ainda acredita naquela desinformação. Eles estão usando hoje a mesma estratégia, mas com uma ligeira diferença. Agora, eles têm a máquina pública na mão e a milícia da desinformação tem passe livre em todos os prédios do governo federal em Brasília. Vamos ver a história do TCU. O Bolsonaro citou um suposto documento do Tribunal de Contas da União que dizia que mais da metade das mortes por Covid no ano passado, na verdade, não tinham sido por Covid. O documento não tinha nem assinatura. Foram investigar a situação e descobriram que ele foi divulgado por um auditor do TCU, que é amigo da família Bolsonaro, filho de um militar da reserva e que foi indicado pelo próprio Bolsonaro para estar ali. Bom, a situação foi desmascarada e o sujeito foi afastado do cargo. Mas quantas pessoas não receberam no seu zap o vídeo do Bolsonaro divulgando esse estudo falso e acreditaram nele? Por quanto tempo isso ainda vai circular? Alguém duvida que o Bolsonaro e o bolsonarismo vão utilizar essa mentira por anos, inclusive na eleição do ano que vem, para querer provar que a pandemia, na verdade, era uma grande teoria da conspiração? O episódio do TCU é só uma amostra grátis do que vem pela frente. A cada dia que essa corja de milicianos fica no poder, eles aparelham cada vez mais as instituições para servir como instrumento de divulgação de notícias falsas. As pessoas estão realmente morrendo por Covid? Será que vacina protege ou mata? A urna eletrônica realmente conta o nosso voto? A cloroquina não é uma garantia de tratamento precoce? Teve mesmo ditadura no Brasil? Máscara funciona? E precisa continuar usando máscara depois que contraiu a Covid? Bicho, eu tava indo inaugurar uma cozinha solidária lá no norte do país.
Aí fui pegar o voo, ia sair do aeroporto e tinha um cara que não queria botar máscara. Vai com a máscara baixo, não sei o que e tal. Chegou a aeromoça, gentilmente, falou, senhor, tem uma regra, tal, é preciso utilizar a máscara. E ele começou a discutir, para a perplexidade de todo mundo que estava no voo, de que ele tinha um estudo que já foi comprovado de que se as pessoas estão perto uma da outra, não tem nenhuma diferença usar ou não máscara. Que a máscara poderia proteger se as pessoas têm distância. Mas como botou todo mundo um sentado lá do outro no avião, a máscara não tinha nenhuma eficácia, que não tinha porque ele botar máscara, que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma enganação. Bicho, atrasou uns 15 minutos pro voo sair por causa do absurdo, da cena que o cara montou. Mas você via nas palavras dele, você via no jeito de se colocar. Aquilo não era dele. Aquilo era da corrente de WhatsApp que ele participa. Depois ele ficou a viagem inteira ainda falando, estava sentado perto do cara, falando groselha, porque é o Bolsonaro, porque não sei o quê. Então, isso gera um exemplo. Quando o Bolsonaro faz uma fala dessa, que às vezes uma parte da sociedade que está acompanhando as notícias, que não é negacionista, olha aquilo e fala, puta, esse cara tá doido, ele tá dando um tiro no pé, ele só se enfraquece fazendo isso. Não, ele está criando uma narrativa paralela em que as pessoas não só acreditam, como reproduzem aquilo. E com aquele gostinho, né, da teoria da conspiração. Porque a teoria da conspiração é deliciosa, né? O cara vai lá e fala, pô, eu tenho uma informação que ninguém tem. Esse sentimento de que todos vocês estão acreditando aqui, nesse senso comum e tal, não sei o quê, eu tenho uma informação que mostra que tudo isso é falso, que na verdade essas mortes não existiram, blá, 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 blá. Pô, o que a gente viu de gente abrindo caixão para dizer que não tinha corpo, que era um enterro fake, isso vai criando um caldo de cultura na sociedade e vira uma disputa de narrativa, uma coisa que nem devia ser perguntada, né? Essas questões não deveriam estar sendo colocadas no debate público. Mas, ao colocar essas questões, ele consegue alimentar e organizar um setor da sociedade em torno dele. Só o fato da gente estar discutindo essas questões já é um ganho imenso para eles. Porque isso não pega só os bolsonaristas doidos, aquela turma do núcleo duro mais raivoso, que anda com camisa de torturador, que defende terra plana, que fica fazendo propaganda da cloroquina. Não. Isso impacta em muita gente que às vezes não está acompanhando de forma tão sintonizada o debate público, de gente que está sofrendo com a crise econômica, que está sofrendo com a pandemia, que está cansada do Bolsonaro, mas que passa a encarar a situação como se fosse uma disputa de opiniões, uma disputa de versões diferentes. E não, de um lado, um genocida e de outro, aqueles que querem acabar com o genocídio. Para resumir, o que eles lançam com isso não é uma questão de simplesmente escolher a verdade deles, mas de aceitar que não existe parâmetro para a verdade. Por exemplo, eles vendem a ideia de que o sistema eleitoral não é confiável. Bom, nessa lógica, se o sistema eleitoral não presta, se o meu voto não é contado, aí tanto faz ditadura, democracia, enfim. Deu para entender a gravidade dessa estratégia permanente de mentiras adotada pela milícia bolsonarista? Nosso papel não é simplesmente provar racionalmente que as informações estão erradas. Aliás, isso já tem sido feito pelo trabalho exemplar de muitos jornalistas, agências de checagem e mesmo em debates nas redes sociais. Mas, infelizmente, essa não é uma arena única e linear, em que quem mente é rapidamente desmentido e perde a credibilidade. Não funciona assim. Cada mentira chega em bolhas em que muitas vezes a gente não tem condições de furar e de atingir naquele momento. Cada informação deturpada, cada narrativa falsa, cada teoria da conspiração vai preparando o ambiente para as eleições de 2022, em que eles querem buscar ganhar com um jogo baixo, asfixiando a possibilidade de debate na sociedade e botando as suas milícias em ação. É por isso que a gente não pode esperar passivamente. É por isso que a cada dia que Bolsonaro fica no governo, não só leva vidas de milhares de brasileiros pelo negacionismo, pela conduta genocida da pandemia, mas também usa a máquina pública para uma desinformação sistemática da população brasileira. É por isso que é tão importante tirar esses milicianos do poder o quanto antes. E é por isso que no próximo dia 19 nós vamos estar de novo nas ruas. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.